Bem-vindos ao meu canal. Aproveita para se inscrever, dar um like no vídeo, mandar comentários e sugestões. Essa semana eu gostaria de refletir sobre uma pergunta que tenho certeza está na cabeça de muitos brasileiros. O que leva a sociedade brasileira, 30 anos depois do fim da ditadura militar, eleger como presidente um militar que é um defensor declarado da ditadura, da tortura e de torturadores? Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos da casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. O meu voto é sim! Antes de voltar a essa pergunta inicial, acredito que é importante relembrar alguns fatos da ditadura militar e quem foi Brilhante Ustra, considerado herói por Jair Bolsonaro. Carlos Alberto Brilhante Ustra foi coronel do Exército Brasileiro, chefe do DOI-CORD de 70 a 74, um dos órgãos de repressão e perseguição política da ditadura, durante o período de maior violência, de maior número de mortes e torturas, quando muitas brasileiras e brasileiros foram mortos e desaparecidos. Brilhante Ustra morreu em 2015 e, mesmo sendo o primeiro militar reconhecido pela justiça como torturador, nunca respondeu pelos crimes bárbaros que cometeu. De volta à pergunta inicial, o momento em que vivemos escancara o fato de nunca termos acertado as contas com a nossa história recente, a ditadura militar. Isso aconteceu porque no fim dos anos 80, devido à sua grande rejeição popular, criou-se o imaginário da ditadura militar como algo a ser negado, porém distante. Pouco se falou sobre o seu significado, sobre os seus responsáveis, sobre como ela foi possível, sobre a sustentação social que ela teve. Como todo esquecimento é também uma forma de memória, muitas das figuras que sustentaram o regime militar tentaram se descolar dela e se colocaram como defensores da democracia. Muitos dos apoiadores da ditadura embarcaram na reabertura inevitável e fizeram de conta que o passado não lhe dizia respeito. Basta lembrar que o primeiro presidente civil na transição do regime foi José Sarney e que bem pouco tempo antes era presidente do Arena, o partido oficial da ditadura. Sarney foi um político conhecido que figurou nos altos escalões do poder, mesmo depois da reabertura, e deixou herdeiros que estão aí até hoje, como é de praxe na política brasileira. A ditadura brasileira foi gerida pelos militares, que fizeram um trabalho sujo de morte, torturas e perseguições. Mas foi apoiada e sustentada por grandes interesses econômicos, empresas e famílias que até hoje estão na nata da sociedade brasileira. A recente onda de apologia à ditadura militar traz de novo para o debate o chamado milagre econômico. Atrás de um rótulo glorioso está a origem de um dos principais problemas da economia brasileira: o sistema de uma dívida impagável que gera desigualdades e onera o conjunto da população. Como bem aponta a entidade Auditoria Cidadã da Dívida, em 1964 a dívida pública era de 3,2 bilhões de dólares. Em 1985 essa dívida saltou para 105,1 bilhões de dólares, um crescimento de 32 vezes. O acordo dos militares com os bancos, principalmente norte-americanos, possibilitou a entrada no país de dólares sem lastro e com juros flutuantes, uma prática que é condenada, considerada crime por acordos internacionais, como a Convenção de Viena de 1969. A taxa de juros saltou de 5% para mais de 20% no final dos anos 70 e deu origem à crise da dívida pública nos anos 80. Tudo isso foi feito da forma mais obscura possível. Nem a CPI da dívida de 2009 e 2010 conseguiu ter acesso a documentos que comprovassem a origem e aplicação dos recursos contraídos pelos militares por meio da dívida pública. Tudo isso, somado à censura da mídia e à perseguição aos opositores, criou o mito de que na ditadura não havia corrupção e a origem da dívida foi colocada para debaixo do tapete.
A dívida pública herdada da ditadura militar estrangula o orçamento público e, para sua manutenção, são tomadas medidas como ajuste fiscal, congelamento de investimentos em saúde e educação, privatizações, desmonte da Seguridade e a reforma da Previdência. A eleição de Bolsonaro e o clamor de parte da população em apoio à ditadura exige que façamos um acerto de contas com a nossa história. Na minha opinião, o desafio de construção de uma democracia real passa por vários fatores. Primeiro, fim dos mecanismos financeiros que aprofundam as desigualdades. Segundo, a liberdade de pensamento e organização, ameaçadas novamente sob a peste de combate a esquerdistas, doutrinadores e minorias. Discurso, mais uma vez, muito conveniente para governos autoritários que querem aniquilar qualquer oposição. Terceiro, o acerto de contas com um sistema corrupto que sequestra o orçamento público para fins privados. Quarto, resistir contra o desmonte deliberado da Seguridade Social e ampliar direitos sociais. Quinto, o fim de um sistema de segurança pública que não serve à proteção das pessoas, mas sim à repressão social e que vê seu próprio povo como inimigo interno. Esses são alguns dos desafios que se colocam na resistência contra o autoritarismo e na construção de uma sociedade verdadeiramente democrática. Ontem, hoje e sempre somos resistência.